mais partidos no país. Será que isto, em algum momento, ajuda, não ajuda, desestabiliza, não estabiliza, garante aqui dispersão de votos, teremos, próximas eleições, um partido que poderá vencer os demais de uma forma esmagadora, vergonhosa, ou teremos aqui partidos com um bocadinho aqui, um bocadinho ali, onde não haverá aqui uma vitória, conforme disse, vergonhosa comparada com os outros partidos. Esteja à vontade. Muito obrigado à televisão, à tua TV. Muito obrigado, Soma Sango, pelo convite. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos os telespectadores a nível nacional e na província, na cidade de Maputo em particular. Portanto, indo à questão que me coloca, qual é a minha análise sobre a proliferação ou surgimento de mais partidos políticos em Moçambique, eu iria responder nos seguintes termos. Portanto, é de bem agrado o surgimento de muitos partidos políticos em Moçambique para justificar a democracia que o nosso Estado moçambicano escolheu. Se o nosso Estado moçambicano escolheu a democracia, é óbvio que esta democratização que seja manifeste através do surgimento de muitos partidos políticos que o seu grande objetivo é concorrer nas eleições periódicas que o país oferece em cada 5 anos. Então, sendo assim, eu acredito que não há nenhum problema quando surgem mais partidos políticos em Moçambique, porque é para justificar de facto que o nosso Estado é de direito democrático. Porém, o que nós estamos à espera para as próximas eleições, quer as eleições autárquicas, assim como as eleições gerais? Será que haverá um partido com uma esmagadora ou haverá dispersão de votos? Eu acredito que num Estado de direito verdadeiramente dito, quando existem muitos partidos na oposição a concorrer às eleições, portanto, não é tão comum termos um partido a ganhar com uma esmagadora, porque o povo moçambicano, antes de ir às urnas, tem acompanhado de forma integral aquilo que são os projetos, aquilo que são os manifestos desses partidos concorrentes. Então, chegado no fim do dia, então verificar apenas um único partido com uma vitória retombante, isto mostra que algo mesmo está por detrás deste resultado. Então, este assunto democrático não pode ser olhado mesmo só para o inglês ver. Então, deve haver uma democratização no seu verdadeiro sentido. Todo partido que concorre, todo partido que lançou o seu manifesto eleitoral, em que a população recebeu e leu e percebeu que algo de facto vai mudar caso nós votemos no partido XYZ. Então, chegado no fim do dia, não se verificar apenas só aqueles eram acompanhados, isso que é uma preocupação que preocupa o nosso Estado de Direito Democrático. Agora, dizia que, não sei se percebi, está aqui a dizer que com muitos partidos não é aceitável que haja uma vitória retumbante por parte de um partido comparado com os outros? Sim. Por que eu digo isso? É que nas democracias internacionais, nos países onde este processo começou, nunca é tão difícil um partido ganhar a eleição com uma esmagadora, por exemplo, 70%, 80%, enquanto estavam lá 14, 15, 20 partidos a concorrer. Significa que algo aqui não está bem. Será que esses partidos que concorreram, será que os membros que nós víamos atrás dos cabeças de listas não foram votar? Portanto, algo aqui, então, não está bom.
Portanto, se nós formos a comparar com as democracias verdadeiramente ditas, então, europeia, norte-americanas e outros países da América Latina, então, nós temos visto que o vencedor de uma eleição pode só conseguir 28%. Este é o mais votado. E este aí pode formar o governo através de coligações. Portanto, mas o que tem se verificado em Moçambique é somente o único partido que ganha com uma esmagadora. Portanto, é esse que não pode ser aceito. Nós devemos investigar. Afinal de contas, o que está a acontecer? Será que esta população, os manifestos apresentados com outros partidos políticos, será que não houve algo palpável que, ao depositar a confiança neste partido, então algo vai mudar? Porque o que nós estamos a ver é que o povo continua a sofrer, mas continua, segundo os resultados, a depositar no mesmo partido que faz com que o povo sofra. Este aqui é o grande problema, Massango. Então está aqui a dizer, olhando para Moçambique em concreto, esta vitória que a Frelimo teve, nesse caso o presidente Chapo, não é usando a estatística, olhando essa teoria que traz aqui o Dr. Lucas, não faz muito sentido que a Frelimo tenha vencido da forma como venceu. Isto quer dizer. Bom, eu acredito que todos os moçambicanos viram o que aconteceu. A própria CNE, que é o órgão que gera o processo, disse que algo aqui ocorreu de mal, mas que a CNE não era o órgão competente para anular ou mesmo pedir para repetir. Portanto, eu acredito que não precisamos ainda recuar, porque todo o povo moçambicano viu e sentiu na pele. Mas se nós dissermos aqui que a proliferação dos partidos, em algum momento estão aqui a dividir, vamos aqui dizer, temos aqui 100% de um pão, um exemplo que o Jacob Sebino já deu aqui uma vez, um pão divide-se ao meio. Segundo Jacob teria dito que divide-se ao meio, uma fatia fica para esse partido que é Frelimo e a outra metade é a oposição a tentar dividir-se. Faz sentido aqui dizer que porque a oposição está a tentar dividir uma metadinha, 50%, enquanto que a Frelimo continua com o seu 50%. Funciona nessa perspectiva que quanto mais partidos da oposição surgirem, mais a oposição vai ficando fragilizada, porque estão a dividir o mesmo eleitorado. Bom, esta análise eu penso que não deve ser desta forma. Portanto, eu reconheço a figura que deixou essas palavras, ou este exemplo, mas eu sou de opinião diferente. Se nós temos um pão e temos 5 elementos que precisam de comer esse pão, então deve haver a partilha, portanto, deste pão para todos. Ninguém deve ter aqui, digamos, a fatia maior. E essa expressão de que, então, se nós temos um pão, então vamos cortar do meio, 50% fica com aquele que é o mais velho, porque eu assim estou para compreender, indo à lógica então, desse termo, tanto 50% do pão fica com o mais velho. Então, 50% vai repartir os mais novos. Então, não pode ser pensado nesses termos. Portanto, o que eu estou a dizer, que volto a repisar, é que os partidos políticos lançam os seus manifestos eleitorais e esses manifestos eleitorais são lidos, compreendidos pelo povo. Estamos fazendo ciência que não são todos os moçambicanos que têm a capacidade de ler e compreender os manifestos, mas aquilo que são os feitos, digamos, com outros partidos que estão a dirigir os municípios, eu acredito que o povo moçambicano está a compreender que aquele partido, se está a mostrar uma boa gestão numa autarquia, quem sabe se nós confiá-lo para dirigir, portanto, o Conselho Executivo Provincial, pode vir a mudar alguma coisa. Porque se está a dirigir bem um município, então, de classe B ou classe A, então, como seja, portanto, eu acredito que não vai conseguir de dirigir, portanto, o Conselho Executivo Provincial. Então, significa que o povo moçambicano já não é aquele de 75 que era tudo obrigado, agora já sabem analisar, já estão a estudar as democracias, portanto, ocidentais, as democracias norte-americanas, portanto, onde existe o verdadeiro sentido do termo democracia. Portanto, precisamos mesmo de rever quem sabe se, então, com este diálogo político nacional que agora está a decorrer, portanto, os intervenientes vão poder analisar esta matéria para ver se na próxima eleição não haja mais conflito. Porque enquanto haver esse termo de guerra, há quem deve ter 50% em detrimento dos outros, sempre haverá barulho.
Quais são os desafios para as próximas eleições? Analisando o atual cenário. Há uma mãe aqui que te ligou-nos e disse que alguns partidos já não vão existir. Alguns partidos que têm a ser na Assembleia da República perderão isto, não vão existir, porque o povo moçambicano está de olho e consegue enxergar que nada estão a fazer para esta nação e não vão apostar neste partido. A pergunta que eu coloco qual é, não somos futuristas, mas qual é, fazendo aqui uma leitura do atual cenário, o que é que nos reserva a próxima eleição? Que tipo de resultado podemos ter nas próximas eleições? Que tipo de Assembleia da República podemos ter nas próximas eleições? É possível que alguns partidos sumam da arena política? É possível que alguns partidos consigam firmar-se na Assembleia da República, eleger alguns deputados? Bom, muito obrigado. Pronto. Eu penso que os partidos que neste momento têm a representatividade na Assembleia Nacional, esses partidos, no meu ponto de vista, vão continuar naquela casa. Frelimo, MDM, Renamo, Podemos, portanto, vão manter sim, ali. Esses partidos vão manter os seus assentos na Assembleia Nacional. Independentemente da redução ou do aumento de 1 ou 2 deputados, mas o que vai se verificar é a manutenção desses partidos na Assembleia Nacional. É óbvio que nasceu mais uma força política que, nesta fase então, do seu surgimento, aparece como o partido que mais alberga pessoas, e eu tenho uma mini experiência no surgimento dos partidos políticos. Mesmo ontem, quando foi fundada a Frelimo, todos os moçambicanos identificavam-se com este partido. Não havia uma outra pessoa, portanto, que opunha-se àquilo que eram os ideais. Mas a Frelimo foi uma febre quando surgiu aqui, como partido. Sim, sim. Então, foi de facto uma festa que surgiu aqui, porque então todo o povo moçambicano vinha do sofrimento, portanto, da escravidão. Quando surgiu o Partido Frelimo, era o produto nacional, que todo o povo moçambicano devia consumir este produto nacional. Portanto, éramos todos chamados para consumir aquilo que é nosso, para catapultar aquilo que era a nossa economia, a nossa ideologia política. Portanto, o surgimento do outro partido que aparentemente está a albergar ou está a atrair muitas pessoas. Portanto, isto é normal. Quando surge um partido político, então isto é tão... Quando surgiu o Renamo também houve agitação? Logicamente, quando o Renamo surge... Quando é que a Renamo surge? A Renamo surge porque havia, digamos, diferença na opinião entre os membros, portanto, do partido Frelimo. Portanto, houve aí, portanto, algumas pessoas que não acreditavam dos modos operantes, então, do modo de vida, de como é que a política era implementada. Daí que começou a haver a divisão. E alguns moçambicanos acharam que, portanto, o caminho no qual está a ser dirigido pelo partido Frelimo não era das melhores. E afastaram-se e criou-se a Renamo. Na verdade, houve muita gente que aderiu, portanto, ao partido Renamo, então, na zona centro do país. Portanto, isto pode ser evidenciado nas primeiras eleições multipartidárias em Moçambique, em que Renamo acabou mesmo tendo 112 deputados e o Afonso Dhlakama ficou mesmo como o presidente da oposição a nível de África. Portanto, é muito difícil um partido de oposição que saía... Teve muita aderência Renamo quando surgiu, muitos foram para lá. Sim, muita gente lá, a classe acadêmica... E nessa altura também disseram que houve roubos de voto, mas mesmo assim a Renamo conseguiu ter um espaço. Sim, então, mesmo com a dúvida de que, então, pode ter havido, portanto, o desvio de votos, portanto, dizia que, portanto, alguns pescadores no Rio Zambeze encontravam lá urnas, mas, contudo, a Renamo conseguiu ter bons resultados, porque 112 deputados, então, numa primeira eleição, onde o povo moçambicano, algumas pessoas tinham sequelas da guerra, tanto, mas as pessoas confiaram de que, na verdade, se calhar, este partido pode vir a salvar aquilo que é o sofrimento dos moçambicanos. Então, os moçambicanos já estavam a gastar, se calhar, porque estamos aqui a dizer que a Renamo, por exemplo, na Zona Sul, era visto como aquele partido dos maçangas. Diz aqui na Zona Sul, aquela reputação, a reputação da Renamo não era lá muito boa. E estamos a dizer que, mesmo assim, a Renamo, nessa perspectiva, no país em geral, conseguiu ter assentos lá. Alguns moçambicanos optaram em votar na Renamo. Zona Norte, Zona Centro, votaram na Renamo, em detrimento da própria Frelimo, que o ilustre Lucas aí dizia que a Frelimo, quando surgiu no país, foi uma febre. Todo mundo estava lá, é nosso partido, amou, foi para lá. Surge a Renamo, também correram para a Renamo, é isso. Sim, sim. Entretanto,
Isto não pode criar dúvida, Massango, de que, apesar de tudo aquilo que aconteceu, porque se pensa que os machangas eram da zona, então passa essa expressão, eram da zona centro, mas o povo moçambicano foi percebendo, então, o que é isso? Porque isto era falado a nível do governo, então, central. O que é isto? Portanto, o povo que vivia lá, portanto, eu acredito que, como jovem jornalista, então, tem investigado, há de ver que as regiões da zona centro, em particular, até lá, as escolas, portanto, eles estudavam lá. Eu, há bocado, ontem estava a ver um vídeo que, portanto, até havia um hino, havia, portanto, algumas aldeias naquelas zonas supostamente controladas, então, pela RNAM, e que eles diziam que o dia dos heróis nacionais é dia 17, portanto, então, de outubro, no dia que morreu o André Matsangaíça. Portanto, significa que o povo na zona centro acreditava, mesmo com as palavras que, então, saíam, portanto, menosprezando, diabolizando, mas o povo sempre acreditou. Daí que, nas primeiras eleições, então, este partido RNAM acabou ganhando na zona centro e norte. E eu iria para o próprio MDM, mas antes do MDM, nós tivemos o PIM. O PIM, será que também teve as pessoas que influíram o PIM, foram o PIM? Bom, o PIM não teve essa oportunidade, porque no surgimento deste partido, porque como Massango pode estar a recordar, portanto, depois da assinatura do acordo de paz a 4 de outubro de 1992, em 93 foi, de facto, portanto, o ano em que começou a surgir muitos partidos políticos, incluindo o PIM. Não é? Mas este partido não chegou de ter muita aderência. Os moçambicanos também observaram e analisaram de que parece que o objetivo, porque aqui, quando é que os moçambicanos aderem, portanto, numa formação política recém-criada? É através do objetivo que este partido apresenta aos moçambicanos, para ver se, na verdade... O moçambicano avalia. Avalia. E eu dizia aqui, apesar de, então, ainda termos, digamos, uma percentagem dos moçambicanos que ainda não sabem ler e escrever, mais ou menos ronda, então, nos 40%, mas os poucos que conseguem enxergar, e essas pessoas estão a transmitir de que o partido XYZ, então, tem um projeto viável para conduzir os destinos dos moçambicanos. E a partir, então, desta informação, começa a fluir rapidamente e as pessoas, então, vão votando neste partido que, aparentemente, apresenta um projeto para dirigir o povo moçambicano. Então, o PIM não foi febre como tal, porque as pessoas viram que não tinha uma ideologia que ia de acordo com a necessidade do povo moçambicano. É isso. Logicamente, porque nós podemos assegurar isso, porque verificou logo nas primeiras eleições multipartidárias, então, de 94, em que este partido não conseguiu ter nem sequer um assento. Pese embora, portanto, a nossa lei ainda não admitia, então, quantos assentos que o partido pode constituir, mas o que foi visto é que este partido não conseguiu ter votos suficientes para, mais ou menos, conseguir um assento na Assembleia Nacional. Podemos, perdão. E o MDM teve também quando surgiu o MDM, houve essa busca incessante por estar no MDM? Bom, eu acredito que não há sombra de dúvida. Os moçambicanos, então, são testemunhas daquilo que aconteceu no dia 7 de março de 2009, a quanto do surgimento do movimento democrático de Moçambique. Muitos moçambicanos admiraram porque o líder deste partido já era o experiente do ponto de vista de gestão da coisa pública. Massango, você tem que perceber uma coisa. Então, se o elemento-chave, tanto deste partido que acaba de surgir, então, ser uma pessoa que tem bons projetos, então, logo as pessoas correm para lá. O MDM, quando surge, o engenheiro David Simango, portanto, era edil, portanto, da segunda capital do país, nessa da Beira, em que tinha herdado aquele município, o município estava de uma forma de imundície, em que em 5 anos úteis ele conseguiu fazer desaparecer a imundície que na Sada Beira, então, se verificava. Então, quando chega o momento em que
houve, portanto, discórdia dentro do partido Renamo, porque a ideia aqui era o Davis Mango não concorrer para as eleições seguintes. Então tem que ser afastado o Davis Mango e entrar um outro elemento do partido Renamo. Daí que a população desta da Beira, a juventude que assegurava, que fazia o trabalho político na Beira, não. Nós estamos acreditados de que se continuarmos com o Davis Mango como candidato para as eleições municipais na Beira, vamos manter, portanto, a nossa cidade limpa. Daí que, se o partido decidir em tirá-lo, em afastá-lo, para não concorrer, nós podemos arriscar com que ele crie uma força política para poder manter como líder desta cidade tão da Beira. Daí que houve esse boom em que muita gente, em todas as províncias, quando anunciou a criação do partido do MDM, muitas pessoas, a classe acadêmica, a classe empresarial, todos eles aderiram, tanto porque vê que, na verdade, é um partido que aparece, surge no momento exato e que tem boas políticas para o desenvolvimento do nosso país. Está com isso a dizer, fizemos todas as questões porque queremos perceber se temos aqui este surgimento também agora do Anamola. Então, dizia, com isto aqui a dizer que não é de se surpreender, não é de se espantar pela agitação que estamos a ver das pessoas querendo ir a Anamola ou estar na Anamola. Sempre quando surge um partido que, de antemão, as pessoas já confiam no líder ou vê que há um bom ideal, as pessoas vão lá. Aposto, isso quer dizer? Sim. Portanto, eu acredito que não é novidade o que está a acontecer agora. Aconteceu ontem com o MDM, porque um pouco de Renamo era, portanto, uma força de guerrilha, mas depois dos acordos gerais de paz, então nasceu uma outra face da vida política em Moçambique, portanto, vamos dar mesmo ênfase com o MDM. Portanto, agora estamos a assistir o outro partido que surgiu, portanto, que denomina Anamola. Portanto, eu acredito que muitas pessoas que lá estão a correr para Anamola vão lá, de facto, porque o fim último, portanto, é ter o espaço e também ter, digamos, a posição, quer na lista ou mesmo na Assembleia Municipal, na Assembleia Provincial, na Assembleia tanto Nacional. Mas verá que depois das eleições, em 2028, algumas pessoas vão começar a arremessar pedras para com a liderança deste partido. Porque, neste momento, portanto, há uma zaragata dos moçambicanos em querer correr para lá. Porque agora cada um começa a apresentar alguns projetos, quando vai à TV, usa aquela retórica para que então, o líder deste partido possa lhe confiar, lhe atribuir um cargo. Mas, se por acaso não ser dado o cargo que ele pretende, a ser a mesma pessoa que começar, não, é para o líder, é guisado, é assado, e aí já vai começar a instalar a confusão dentro do partido. Numa fase inicial, sempre tem havido uma corrida para afluir, mas depois das eleições começa, tanto o arremessamento de pedras contra... Então, estamos a dizer aqui que há duas fases no partido. Surge o partido, é festa, é alegria, é satisfação, há expectativas. Depois das eleições, as pessoas querem resultados das expectativas que tinham lá. Sim. Querem comer. E quando não conseguem comer, começam a lançar pedras. Isso quer dizer? É isso, porque eu acredito que, Massango, isso não é dúvida alguma. Portanto, todos nós temos acompanhado. Então, enquanto o partido político, Massango, não ganhar as eleições, quer as eleições municipais, ou eleições provinciais, ou eleições gerais, se esse seu partido não ganha as eleições, tem que saber que o balanço que vai ser feito mesmo não vai faltar, portanto, o arremessamento de pedras contra a liderança. Por quê? Algumas pessoas, é que se você não ganha as eleições de Massango, a única coisa que você vai aproveitar é ter alguns assentos na Assembleia. E não portanto, o grande objetivo que as pessoas que aderiram a este partido estão à espera. Então, não ter conseguido chegar ao poder, começa já a acusar. Em algum momento já não acusa os órgãos, tanto que geriram as eleições, começa já a apedrejar o líder. Não, o culpado é o líder, porque isto mais aquilo. Mas, então, sempre é muito bom que quando o partido surge e consegue alcançar o seu objetivo. Quando não alcança, sempre há problemas. Há partidos que vão surgindo, às vezes nem nos damos conta, nem sabemos, só nos percebemos bem perto dos pleitos eleitorais, mas... há aqueles que surgem e há um impacto. Fez aqui menção do MDM, fez menção da própria Frelimo.
da Renamo, agora estamos aqui a falar do Anamola. Mas permita-me fazer a seguinte questão. Com o surgimento do próprio MDM, a Renamo, em algum momento, ficou desestabilizada e perdeu alguns assentos, e há quem até arrisca dizer que não. O MDM roubou ou levou aqueles que eram filhos ou eram simpatizantes, seguidores da Renamo. Estamos aqui a dizer que dividiu aquela fatia que era da Renamo. E com a Anamola, a ser verdade isto que eu acabo de dizer aqui, e com a Anamola, qual é a fatia que vai dividir a Anamola? Será que vai pegar um público, aqueles que abstiveram-se, aqueles que não votavam, por não se identificaram nem com a Frelimo, nem com nada, ou vai tirar uma fatia de pessoas da Frelimo, vai tirar uma fatia de pessoas da própria oposição, toda a oposição? Quem vai sair aqui perdendo entre o partido do poder e os partidos da oposição? Ou nem por aí, ninguém vai sair a perder? Bom, eu penso que ninguém vai sair a perder, portanto, nesta perspectiva. Porque se o novo partido que acaba de surgir agora conseguir concorrer às eleições, de fato vai ter um resultado. Então, o resultado que ele for a obter nesta eleição, portanto, não será mesmo por questões mesmo de querer ou de ter roubado. Portanto, vai ser mesmo por esforço que este partido irá empreender no sentido de conseguir o resultado, ou ganhar as eleições, ou conseguir, portanto, um resultado que vai lhe manter como uma força política emergente, então, nos últimos dias no nosso país. Portanto, o que significa que nós devemos tirar, portanto, essa informação na nossa mente, de que assim que este partido surgiu, vai arrancar os assentos dos partidos da oposição que estão lá. Se continuarmos a pensar assim, portanto, o partido no poder sempre vai estar relaxado. Então, eu até arriscaria a dizer que, portanto, na próxima eleição, ninguém vai ter uma maioria expressiva, uma maioria retumbante. Então, pode haver, se calhar, até como volto a repetir, então, o diálogo nacional inclusivo deve estar mesmo a pensar, então, mexer um bocadinho da nossa lei, já que o documento vai ser submetido à Assembleia da República, portanto, penso que deve também mexer na nossa Constituição da República para abrir espaço para que haja a coligação pós-eleitoral, como acontece, então, nas outras democracias. Porque, imagine numa situação em que nenhum dos partidos vai conseguir 50+1. Então, o mais votado vai ter 40%. Então, e aí, olhando a nossa lei eleitoral, a nossa Constituição da República, este não pode dirigir o Estado, porque não conseguiu 50+1. Portanto, é uma das coisas que faz com que, portanto, a nossa eleição em Moçambique sempre tenha lacunas. Porque enquanto defender 50+1 para você governar, o que Massango vai fazer? Não, eu devo fazer tudo por tudo para eu conseguir 50+1, para eu continuar a dirigir. Mas, se a questão da República, então, tirar essa barreira de 50+1, portanto, só aquele que ganhar as eleições, aquele que tiver maioria, portanto, nessa eleição, então, quer seja absoluta ou relativa, mas ele ganhou as eleições, o que aconteceu na vizinha África do Sul. Portanto, o ANC só conseguiu 40%. Então, 40%, então, não lhe confere para ele montar, portanto, o seu governo. O que fez? Então, a lei está clara. Então, não tendo conseguido 50+1, portanto, abre o espaço, abre uma janela de negociação para haver uma coligação pós-eleitoral para que então seja instalado o governo. Portanto, eu penso que enquanto nós continuarmos com uma lei que defende, então, de forma rigorosa, que tenhamos 50+1 para conseguir formar o governo, sempre vamos ter problemas. E o pensamento vai ser, não, já que surgiu o Partido X, então a oposição que está lá vai ser engolida. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos, então, uma democracia genuína em que todos os que concorrem, que apresentam os bons projetos, consigam, portanto, ter a representatividade na Assembleia Nacional, na Assembleia Provincial e nos municípios para o bem-estar dos moçambicanos. Porque numa Assembleia em que só existe apenas
então, uma única bancada, eu acredito que aí tudo vai ser monótono. Ninguém vai se preocupar, ninguém vai questionar, porque se aparecer o executivo, só vai dar documentos, esses documentos vão ser chancelados, ninguém vai questionar. Portanto, é preciso que a nossa democracia seja efetiva, que haja mais partidos políticos para o crescimento da nossa democracia em Moçambique. Bem, para terminarmos, como é que avalia a situação de Cabo Delgado? Bom, Cabo Delgado é uma situação... GC Produção? Exato. Sim, que tira o sono dos moçambicanos. Portanto, dentro de dias vamos celebrar o 7º ano, portanto, deste conflito. Isto, comparando com aquilo que foram 16 anos, quase a metade dos 16 anos que nós sofremos aqui em Moçambique. Portanto, acredito que existem moçambicanos que sofreram a guerra, portanto, da luta de liberação nacional, sofreram a guerra dos 16 anos e agora estão a sofrer esta guerra de insurgência. Portanto, é uma guerra que preocupa bastante os moçambicanos, porque até aqui ainda não temos o rosto, porque é difícil, Massango, você, portanto, lutar com um movimento que não tem rosto. Porque eu acredito que, envolvido quase 7 anos, devíamos, o nosso governo devia já conhecer qual é o rosto deste conflito, no sentido de haver uma aproximação para que haja, portanto, uma negociação. Não há nenhuma guerra no mundo, Massango, independentemente de uma força, portanto, motriz, portanto, um país tão forte do ponto de vista bélico, que consegue vencer a guerra. Sempre uma guerra, então, termina na mesa de negociação. A Primeira Guerra Mundial, que moveu países do mundo, então, no fim do dia, houve uma negociação e acabou a guerra. Também a Segunda Guerra Mundial, houve a negociação. Portanto, eu acredito que, tanto aquela guerra é uma guerra mesmo muito sofredora. Os moçambicanos estão a sofrer, porque até aqui o mais agravante é de ainda não ter o rosto. Por quê? Nós estamos preocupados, mas quem é que está a financiar? Então, se calhar aqui o governo moçambicano, dada a sua experiência em lidar com guerras, devia de facto intensificar ou digamos, o equipamento de informação, de tecnologia, de forma que possam interceptar aquilo que são, portanto, as comunicações, para saber, afinal de contas, de onde é que aparece o financiamento. Quem é que está a dirigir essa guerra? Será que é a nível interno ou a nível externo? Portanto, eu acredito que tanto o governo moçambicano, o Ministério da Defesa Nacional, então, com maior enfoque mesmo para o ministro, ele é um militar, porque é diferente quando indica um acadêmico para ser ministro, mas ele, de facto, é um militar, ele conhece toda a tecnologia militar. Portanto, eu acredito que deve equipar o nosso sistema de comunicação e informação no sentido de encontrar o foco de onde é que este conflito, o financiador, tanto vive. De forma que, se conseguir identificar o financiador, aí já vai passar. Porque nós aqui nem estamos preocupados em querer vencer. O que nós aqui queremos é a paz para o nosso país. Portanto, é a paz para a região que está, portanto, a arder deste conflito. Portanto, eu tenho uma preocupação mesmo maior com, portanto, o avanço, portanto, deste conflito, com o rapto, com as matanças que se verificam dia após dia. Em algum momento agora já tem uma outra face. Dizem que eles raptam pessoas e pedem, portanto, resgate através de dinheiro. Portanto, isso é uma preocupação total que apoquenta, portanto, o nosso povo moçambicano. Portanto, eu gostaria mesmo que o governo moçambicano intensificasse, montasse o sistema de comunicação e informação no sentido de, então, interceptar aquilo que são os mandantes, os financiadores deste conflito. Quais são os finais? Questões finais, portanto, eu queria, de facto, então, parabenizar, portanto, a tua TV, sempre por ter nos chamados para a gente também deixar o nosso contributo aqui. Afinal de contas, este país pertence a todos nós temos opinião, essa opinião deve ser apresentada através, então, de órgãos de informação, portanto, e também desejar aos moçambicanos todos, porque então na próxima semana ou no próximo sábado vamos então celebrar o 4 de outubro, portanto, que é o Dia da Paz e Reconciliação Nacional, que essa paz de facto seja efetiva,
não pode ser apenas o calar de armas como nós temos acompanhado, que o governo moçambicano crie todas as condições possíveis para que essa paz seja duradoura, que a partir do próximo ano não tenhamos mais guerra em Moçambique, mesmo depois das eleições não queremos mais guerra em Moçambique, tanto que os moçambicanos conheçam uma paz duradoura, tanto isso deve ser mesmo lançado no dia 4 de outubro, para que a etapa seguinte deve ser mesmo de uma paz efetiva, para que os moçambicanos não venham a morrer de guerra. Guerra deve acabar em Moçambique, para que os moçambicanos desenvolvam o seu país. Não há nenhum país que pode desenvolver enquanto há uma guerra tremenda. Moçambicanos, portanto, é um povo sofredor, é um povo que, portanto, de sobreviventes, porque numa primeira fase nós sobrevivemos, portanto, à escravatura, nós sobrevivemos à guerra de liberação nacional, sobrevivemos à guerra interna, sobrevivemos agora, portanto, às calamidades naturais. Agora estamos mais uma vez a sobreviver nessa guerra dos insurgentes. Portanto, isso deve acabar, não pode continuar. Estamos cansados de sempre ouvir relatos de guerra neste país. Muito obrigado, professor. Dê-me aí o Forquilha mais uma vez e dê-me o documento aí, dê-me aí o que é que merece, regalias que merece, as regalias ou o que merece esse líder deste partido. Dê-me o vídeo de Forquilha e dê-me aí estas